O presidente Lula está irritado com os constantes problemas que tem enfrentado em viagens com os aviões presidenciais. Em uma ida ao Pará, Lula disse que foi agradecer a Nossa Senhora de Nazaré depois que foi detectado um problema em um caça da frota. Essa apuração também é da Carla Araújo, que vai trazer mais detalhes da irritação do presidente. Carla, conta mais. O interessante é o seguinte, antigamente, na época do Fernando Henrique, a irritação era com o chamado sucatão, né, que era o antigo avião presidencial. Quem é mais velho assim lembra, né, do sucatão, que inclusive deu um sustaço no ex-vice-presidente Marco Marcial, no finado Marco Marcial, né, que quase perdemos o vice-presidente naquele momento. E aí houve depois a troca, compraram o Airbus, chamaram o Airbus já era o Lula foi muito criticado na época por isso, todos os presidentes depois usaram o aviãozinho, só que agora o problema é outro, Carla, conta pra gente. Na verdade, é mais ou menos o mesmo problema, saca? Só que porque passaram 20 anos, né? A compra do Aerolula foi ali em 2005. O que aconteceu? O presidente Lula, nesses últimos, se a gente pegar um intervalo, acho que de outubro do ano passado, um ano e pouco, o principal problema que o presidente Lula enfrentou, de fato, foi na Espanha, em outubro do ano passado, quando a aeronave teve que ficar sobrevoando mais ou menos por 5 horas para despejar o combustível, porque tinha tido um problema ali num dos motores. Esse episódio é o episódio auge da irritação do presidente Lula com essa questão da frota dos aviões presidenciais, né? E ali, naquele momento, em outubro do ano passado, o presidente Lula pediu ao ministro da Defesa, José Múcio, para providenciar uma nova aeronave. O Múcio foi à FAB e falou: temos aí uma aeronave presidencial disponível no mercado? Ao que o pessoal da FAB disse: não é assim que funciona, não há avião presidencial na prateleira. Para a gente construir essa saída e ter um avião, vai demorar um pouco e o custo é alto. Naquela época, e como agora, a discussão do debate de ajuste fiscal estava muito alto. Então, avaliou-se que politicamente não tinha condições de comprar ou começar um processo aquisitório de aeronave. Agora, o presidente teve um outro episódio, que foi, saca, eu fui na FAB esses dias conversar ali com algumas fontes sobre esse episódio, eu queria entender, né, olha, o que acontece? A frota do presidente está com problemas? E aí, na verdade, o que me disseram ali é que não. Eles garantem, a FAB garante que o presidente Lula está voando de forma 100% segura, que os aviões que estão à disposição, mesmo com restrições orçamentárias, acaba que você pode diminuir a frota, mas os aviões que estão à disposição da frota, eles têm uma manutenção num nível padrão 100%, e a FAB diz que garante a segurança de voo. E diz que esse episódio do Pará foi ali um problema na partida, né? Que era uma aeronave menor, que na verdade não faz parte da frota oficial, mas ele estava no Marajó e ia até Breves, então tem uma questão da pista de pouso, que era muito pequena, eles pegaram uma aeronave local, e na hora de embarcar, o piloto avaliou que era melhor não, e que acabaram tendo que trocar de aeronave. E isso irritou também a primeira-dama, Janja, que estava na aeronave, e aí dali, ela e o presidente Lula foram à Basílica e falaram que estavam rezando porque tinham tido medo nesse episódio. Isso não mudou, pelo menos até agora. Eu questionei a presidência da República se tinha tido alguma novidade em relação ao processo de aquisição de aviões, e por enquanto o presidente Lula ainda não deu essa ordem de que o Ministério da Defesa refaça esse processo para uma nova compra de avião. Só que mesmo se começar agora, saca, se o presidente Lula falar amanhã, eu quero uma aeronave nova, tenho dinheiro, vou gastar, vou comprar, o custo político disso, vai demorar alguns anos. Vai ser uma aeronave para o próximo presidente, que não necessariamente será o presidente. Para dizer tudo isso, que também a FAB trata isso como uma decisão exclusiva da presidência da República e uma compra que será do Estado, né, brasileiro. Vai servir ao governante que tiver na cadeira. Enfim, o que garante, como estamos no momento, o Lula que vai agora para Roma com uma aeronave que vai ser o avião principal, né, a aeronave presidencial mesmo, vai ser se não me engano,
E aí, depois tem uma previsão de uma viagem longa para a Ásia. A FAB está garantindo que ele está indo seguro, o presidente anda irritado. Vamos ver se vai correr tudo bem. Obviamente, a gente deseja que corra tudo bem. E vai ficar, provavelmente, esse debate da compra da aeronave para o próximo presidente, que eventualmente pode ser o presidente Lula, caso seja reeleito, né? Enfim, é esse o momento de como estamos. E eu falei para todo mundo lá na FAB que eu, particularmente, tenho medo de avião. Então, mas eles garantem que o do presidente é seguro, saca? A gente também, eu entro nessa categoria, eu vou toda semana, pego o voo internacional, tudo isso, mas eu nunca deixei de ter medo, né, de voar. Deixando claro que é um medo irracional, que eu não estou fazendo propaganda contrária, que voar ainda é o meio mais seguro, pegar um busão para 300, 500 quilômetros de distância e pegar um avião, não tem nem discussão, o risco de ter algum problema. Mas a gente é irracional, a gente vai ter medo. Eu morro de medo. Ô Beto, a questão do avião, uma coisa que se discutiu lá atrás, na época da compra do avião presidencial no primeiro governo Lula, é que muita gente perguntou, poxa, mas por que a Embraer não cede em comodato ou não faz um acordo com o governo? Porque, de certa forma, é positivo para o Brasil. Muita gente pergunta isso, né? Não é positivo para o Brasil ter um presidente da República servindo como garoto propaganda de uma das principais empresas brasileiras, né? De uma joia internacional da aviação. E na época o pessoal falava, não, mas aqui não tem avião grande o suficiente, com autonomia, etc e tal, precisa de um avião assim, assim, assado. Agora, a Embraer, acho que o maior avião de passageiros da Embraer é o ERJ195, que cabe umas 150 pessoas, né? Você acha que é uma solução a Embraer tentar encontrar com o Lula para entregar um avião presidencial assim, ou o governo vai acabar tendo que fazer uma nova licitação mesmo? Seria claro se não fosse óbvio, Léo. O comentário que eu fazer é a sua pergunta. Isso mostra, às vezes, o nosso lado bananeiro. A gente tem uma companhia aérea, né, produtora de aviões, perdão, de primeira linha, e que ela não tivesse um contrato permanente com o governo federal. Quer dizer, agora a cada 20 anos a gente vai passar de novo por esse tipo de soluço. Eu, sinceramente, queria dar os parabéns para a Carla pela matéria. Ela é muito gentil explicando aqui, mas assim, o que ela mostra é um rosário de justificativas da FAB para explicar um conjunto de episódios que, do meu ponto de vista, são absolutamente inaceitáveis. Que o avião presidencial tem que ficar 5 horas jogando combustível porque não sei o quê, porque se o outro avião, a pista era assim... Estamos falando do presidente da República, minha gente. Quer dizer, não é possível, não tem direito a ter esse tipo de problema, ainda mais com essa frequência. E aí a resposta que a Carla diz, que é o que a FAB nos diz, é: confia. Uhum. Eu acho assim, primeiro que a gente teve umas Forças Armadas e a FAB junto, que se tivesse preocupado nos últimos 4 anos mais em fazer manutenção de aeronave e preocupar menos com urna eletrônica, teria sido um problema que talvez agora não tivesse nas dimensões que está. Mas mais que isso, sabe, Léo, você ter um contrato permanente que independe do governo, do presidente de turno, ter que justificar um ajuste fiscal. Se tem sentido a gente discutir o custo de uma aeronave para o presidente da República. Eu quero que o presidente da República, seja ele quem for do Brasil, seja respeitado e tenha uma aeronave de primeira linha que possa viajar o mundo inteiro para abrir negócios para o país, para fazer diplomacia. Quer dizer, quanto custa uma aeronave perto de um orçamento brasileiro? Nada. E para que a gente tenha institucionalmente uma boa representação, que o chefe de Estado brasileiro possa viajar em condições, não fique passando perrengue. Quer dizer, é tudo muito absurdo, muito bananeiro, muito triste, e a solução você colocou na sua pergunta, né? Basta o Brasil, o governo federal, ter um contrato permanente com a Embraer. Além de tudo, seria fazer uma forma de fazer marketing, né, de uma empresa brasileira de primeiríssima linha tecnológica, que está nesse mundo da aviação civil, e seria uma forma de a gente garantir um contrato perene, para que a própria aeronave, a manutenção, e conforme ela fosse ficando velha, você falar, a cada 20 anos tem que trocar, tudo bem. Não dá para ter a cada 20 anos a gente ter um sucatão e vendo ou o presidente ou o vice-presidente passando apuro nos ares, porque a gente tem uma aeronave que já não está no seu melhor, né, no seu esplendor, e a gente correndo o risco de perder o chefe de Estado por conta de uma barbeiragem. Eu acho que é urgente isso, é hora já de fazer isso já, independente se ela vai demorar 6 meses, 1 ano, 3 anos,
e já fazer uma coisa que seja perene. Isso não poderia ser agenda, né? Isso mostra, infelizmente, ainda uma fragilidade institucional das nossas instituições.